Torcedor palmeirense, esse vídeo é uma reconciliação entre dois lados. Num tom mais harmonioso, não só levantando uma bandeira de fora Abel, de gritar que todos os jogadores do Palmeiras são bagres, mas um rumo pra gente poder conversar. Eu acho que tá faltando isso entre os torcedores do Palmeiras, porque um papo de torcedor pra torcedor tem um sentimento muito mais válido. Levantar a placa de fora Abel, de precisa de mais contratações, ou de todos os jogadores do Palmeiras são bagres e não resolvem, eu acho que isso é gritaria e histeria de uma turma que só sabe fazer isso, no caso, vocês sabem quem, que começa com turma e termina com amendoim. Eu não quero ser comparado a torcedores que fazem de tudo para talvez ganhar o like de torcidas rivais e acabam pisando na história do clube que tanto amam. A ideia nesse vídeo é conversar com você, torcedor palmeirense, que assiste todos os jogos, às vezes fica um pouco triste ou fica um pouco puto, como eu fico muitas vezes, e quer entender, será que a gente tem que perder todo o nosso amor por causa de um nome de treinador, por causa de um nome de presidente, ou por causa de um simples jogador que entra em campo? Então eu quero trazer uma reflexão dos próximos passos do Palmeiras e entendendo que talvez a gente esteja vivendo um cenário caótico, porque o equilíbrio entre os dois lados dos palmeirenses, que para mim não existe os de verdade ou os de mentira, existem sentimentos diferentes por uma paixão que nos modifica tanto, nos une tanto e ao mesmo tempo nos divide. Bora pro vídeo. Pessoal, então pra gente começar a discutir sobre o vídeo aqui, vocês viram a capa que eu cito fim de ciclo. E o fim de ciclo pode ser a saída do Abel Ferreira, pode ser uma renovação de expectativas do próprio Abel Ferreira. Inclusive numa live ontem lá no INOQD a gente comentou de se o Abel vencer Cruzeiro e Flamengo, é paz ou é terror? É guerra ou é sossego? E qual era a ideia? Era causar uma provocação, obviamente, e ali, mesmo com as duas vitórias, ganhou o que seria o terror, seria a saída do Abel Ferreira. E com esse vídeo eu quero falar desse tal fim de ciclo. O fim de ciclo de ideias que não estão levando o Palmeiras a nada, e aí eu trago um primeiro momento aqui pra vocês, que é a coletiva do Anderson Barros. O Anderson Barros tinha razão no seu pedido, tinha razão no seu ponto de vista que o gol foi mal anulado contra um Remo, um gol que poderia fazer o Palmeiras ter 2 pontos a mais. Mas como eu falei na questão de fim de ciclo, já são 2 pontos a mais que nós teríamos contra o Remo. Foi mal anulado? Foi. O ponto é válido? É válido. Temos 2 jogadores a menos contra o Corinthians e o Palmeiras não consegue vencer a partida. Temos um jogo contra o Santos que tá numa fase horrível, que, por exemplo, não conseguiu vencer o Recoleta em 2 partidas. E o Palmeiras não conseguiu vencer o Santos. São pelo menos mais 6, 7, 8 pontos, talvez, que o Palmeiras deixou. E olha só como estaríamos muito melhor colocado no Brasileirão. O ponto do Anderson Barros aqui é válido. Eu não quero tirar o mérito de recorrer à CBF ou de recorrer à arbitragem sobre uma coisa que o Palmeiras se sente sim prejudicado. E tem muito torcedor que vai dizer que é desculpa, que é choro, que é qualquer coisa. Mas eu acho que os clubes têm que sim recorrer quando se sentem prejudicados. Só que não só quando se sente prejudicado, mas também quando é favorecido. Vamos tentar equilibrar as coisas para que o futebol tenha mais futebol e menos bastidores de discussão de um é comprado, o outro é vendido, é um que paga, o outro que recebe. Isso eu acho que não leva a nada e só causa uma confusão entre torcedores que dizem que é choro e torcedores que dizem que é ajudado ou comprado. O ponto principal é, a gente precisa fazer outra reflexão aqui, Anderson Barros. É criticar a arbitragem? Sim. É criticar a CBF por organização do campeonato, calendário e tudo mais? Ok. Mas precisa se fazer a crítica interna. Olhar para aquilo que o Palmeiras está fazendo dentro de campo, como eu mostrei para vocês, resultados contra o Remo. Foi ruim? Teve problema? Teve. Mas e o resultado contra o Santos? E o resultado contra o Corinthians? O próprio resultado contra o Vasco? Que a gente sabe que o Vasco não vive das melhores fases. Então, aonde a gente quer chegar com essa discussão? Se ganhar, comemora. Se perder, tá tudo errado. A própria comissão, a própria diretoria leva para esse rumo. Porque vem para discutir
a arbitragem, mas não discute a qualidade do que o time está apresentando. Vem para discutir com a CBF o calendário e as coisas ruins, mas não vem discutir o que o time está fazendo dentro de campo. Isso válido para Abel Ferreira, para Leila Pereira, para todos dali dentro. A gente precisa parar de olhar um pouquinho muito para fora e olhar um pouco mais internamente. E nós, torcedores, também, porque às vezes a gente fica nesse ciclo vicioso de fora Abel, o Abel é lixo, o Abel não presta, de torcedores que falam que os jogadores não prestam, que o Arias é vagabundo, que o Arias é bagre, que o Arias não serve pra nada, o Andrés Pereira é morto, Felipe Anderson tá com sono. Então, essa crítica só isolada a pessoas, a pontos, a gente tá se perdendo. Não tá se ganhando a nada, não tá se levando a nada. Em 2024, a gente perdeu tudo que tentou disputar. 2025, mesma coisa, o mesmo cenário. Em 2026 ganhamos o Paulista, mas estamos aí às vésperas de talvez o Flamengo pegar a liderança de novo num cenário de Copa do Mundo. Será que é isso que o torcedor palmeirense quer? A gente quer ficar com aquela discussãozinha boba e de quem faz pra ganhar like, de o Palmeiras ter usado fraude. Eu não tenho medo de nenhum time hoje no Brasil, Flamengo, Cruzeiro, Vasco, seja quem for, até mesmo fora. Boca Juniors, River Plate, até mesmo para mundiais, Chelsea, quem seja. PSG, eu não tenho medo de enfrentar nenhum time, porque eu torço para um time que me fez ser quem eu sou, me fez ser palmeirense. Eu não escolhi o Palmeiras porque é mais bonitinho, porque é mais legal, porque é da moda. Não tem nada a ver isso. É uma paixão diferente. Então eu quero comunicar com você, torcedor, que eu sei que tá puto com o Abel. Eu sei que tá puto com muito que a coisa que tá acontecendo. Mas tem também os caras que sempre falam que, pô, mas você não viveu a fila lá atrás. Eu converso isso toda hora. Mas você tá reclamando de uma fase muito boa do Palmeiras. O Abel tá aí disputando todo ano. Mas, tá vendo como a discussão tá ficando em nomes e não nas ideias? Não seria a hora do Palmeiras jogar um pouco mais de futebol? Não seria a hora do Palmeiras poder controlar um pouquinho mais as partidas? Não é virar o Barcelona do tic-tac ou os times da laranja mecânica na Copa do Mundo, a seleção de 70, não é nada disso. A gente quer um time que evolua conforme é investido. O Palmeiras investe em estrutura, investe em jogadores e hoje todo mundo é tirado pra merda. Treinador, jogadores, todo mundo é bagre, todo mundo é ruim. Não é possível que essa ideia vai ficar sendo implantada e a gente não vai discutir o que o Palmeiras precisa evoluir. Precisa a Leila Pereira fazer críticas internas e melhorar o time, seja com contratações ou seja simplesmente potencializando aquilo que a gente tem. A gente está falando de bons jogadores que todos são ruins. Todos não prestam, todos não decidem. Até mesmo os ruins, que eu sei que tem os nomes aí que você sabe. Eu não vou falar aqui porque não é o objetivo personificar as críticas. Mas o cenário à frente para nós, e viu o vídeo aqui do Fernando, vai lá e confere o vídeo sobre o Marcelo Beckler provocar o Abel. E também o Gotino provocar o torcedor que estão todos contra nós. Esse discurso também me irrita muito, porque toda hora somos todos contra nós, é nós contra todos. Esse discurso também me incomoda um pouco, porque o próprio Palmeiras não faz isso quando o seu torcedor tá se sentindo ofendido ou tá se sentindo deixado de lado, como, por exemplo, numa final de Libertadores que a gente não deu um chute no gol, ou contra um jogo contra o Remo que a torcida faz uma festa, e eu vou chegar nesse ponto, porque eu acho que é o que nos une. A paixão pelo verde, a paixão pelo Palmeiras. Ficar também nesse discursinho de nós contra a CBF, nós contra o Flamengo, nós contra... Cara, pelo amor de Deus, vamos ser o Palmeiras pra jogar futebol. Vamos ser o Palmeiras para nos alegrar, para voltar à conexão daquele primeiro amor de palmeirenses, daquele que quando você era pequenininho, que vestia a camisa com muito orgulho, com muita alegria. Uma parada diferente. É só isso que eu acho que o palmeirense quer. Voltar a ser feliz com o time, independente das ideias ou dos nomes. É o Palmeiras voltando a jogar bola, como a gente já viu lá em 2016, 2015, 2020, 2021. Que a gente tava feliz ali, por muitas vezes até perdia os jogos, mas a base não era brigar nem com o torcedor e nem só com nomes de jogadores ou de treinadores. Outro ponto também aqui, o nosso calendário. Nós temos agora enfrentamentos importantíssimos. Cruzeiro, depois a gente vai enfrentar Cerro Porteño, depois Flamengo, depois Júnior e depois Chapecoense para encerrar o campeonato, né? E aí a pausa para a Copa. Nesses dois jogos, Cruzeiro e Flamengo, o que o palmeirense quer ver são 2 vitórias. Não importa se jogando bonito, se jogando perfeito, se fazendo gol de cabeça, com o pé, com a mão, de lado, de frente, de qualquer jeito. A gente quer vencer. E esse é o espírito que os jogadores precisam colocar e o Abel também precisa colocar na sua comissão. Porque a gente pode estar caminhando para um fim de ciclo no momento da Copa. Não sei se a comissão técnica vai ser demitida ou se simplesmente vai mudar os rumos.
Quando eu falo de fim de ciclo, não é só mandar embora, mas 2 vitórias aqui e o Palmeiras indo numa projeção de crescimento, eu acho que muito torcedor vai deixar de lado o discurso, pelo menos até o fim do ano. Que aí a gente vai saber qual foi o resultado desses 2 jogos. Se vencer Cruzeiro e Flamengo foi importante ou se simplesmente não serviu de nada. Eu acho que é momento do fim de ciclo, tanto para nós, com as críticas específicas a nomes específicos como Abel e jogadores, e também a deixar de lado as vontades ou os egos de querer assinar sempre Abel Ferreira. As suas discussões com os jogadores, dentro de campo tem que ser do seu jeito. Eu acho que é hora de olhar todo mundo para o mesmo caminho e querer que o Palmeiras vença Cruzeiro e Flamengo. Deixar o time na liderança ainda mais tranquilo. E quem sabe no final do ano levantar 1, 2, 3 taças. Temos Copa do Brasil, temos Libertadores e temos também o Brasileirão. E aí o ponto principal, voltar a sentir isso aqui, ó. Esse sentimento que vocês estão vendo. O torcedor feliz de encontrar o seu clube que tanto ama. O clube que faz a gente fazer loucuras. Sair de casa, comprar a camisa que às vezes nem pode pagar. Mas essa é a parada. O palmeirense é diferente. Eu sou diferente porque o Palmeiras muda muito o meu dia. Muda minha vida, muda coisas. Quando perde eu fico puto, quando ganha é alegria toda hora. Mas o sentimento agora é: eu quero que as ideias sejam diferentes para não ficar atacando jogadores específicos ou treinador. É hora de encerrar um ciclo de críticas específicas e o Palmeiras passar a jogar bola para voltar a esse sentimento de que todo torcedor, eu tenho certeza que tem. E se levantar a taça no final do ano, é paz com certeza. Guerra fica para os momentos que a gente precisa. Quando tem que jogar contra os caras, contra o Cruzeiro, contra o Flamengo, é guerra contra eles. Não entre os torcedores e entre os jogadores e comissão técnica. É hora de voltar a renovar as esperanças do Palmeiras para quem sabe a gente levantar um título. E para os flamenguistas que eu tenho certeza que vão vir aqui comentar, aquele abraço. A gente venceu, vocês venceram. Tá tudo mais ou menos equilibrado, mas palmeirense, é hora da gente se unir, mas não por uma ideia de nós contra eles. É mais querendo que as coisas mudem e não só ficar um de um lado ou de outro xingando e falando aleatoriedades. A gente tem que pedir desses caras que estão aí melhorias, tem que pedir mudança de ideias e por isso nesse vídeo uma ideia de fim de ciclo. Talvez seja com encerramento de nomes ou talvez só seja com encerramento de ideias. Um abraço, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui comigo o que você achou. Tamo junto, um abraço e eu fui!